Abra sua Bíblia em Cantares de Salomão, capítulo 2, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Versículo 1. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler? Eu vou ler na versão NVI, tá bom? Vai estar um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Sou como uma flor de Saron, ou rosa de Saron, um lírio dos vales. Versículo 2. Como o lírio entre os espinhos, é minha amada entre os jovens. Preste bem atenção no verso 2. Como o lírio entre os espinhos. Guarde isto. Como o lírio entre os espinhos. Preste bem atenção. Salomão, que escreveu Cantares de Salomão, ele está falando sobre a sua amada. E aqui representa a igreja de Jesus, que somos nós, a noiva do Cordeiro. E ele fala que nós somos o lírio. Fala assim comigo, eu sou lírio. Mas veja só que este lírio, além de ele estar entre espinhos, ele está no meio dos vales, ou ele está no vale. Primeira coisa, ele fala lírio dos vales, ou lírio no meio dos vales. Isso simboliza, mesmo sendo lírio, não me isenta de passar uma dificuldade, não me isenta de eu passar uma luta, não me isenta de eu viver um Ezequiel 37, um vale de ossos secos, não me isenta de eu viver o Salmo 23, onde Davi fala, quando ele fala que nós, ou ele, passando por um vale. Então cada um de nós que estamos aqui, somos o lírio. E Jesus fala em Mateus 6:28, ele fala assim, por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo, não trabalham e nem fazem roupas. Lírios, pessoas, campo, o mundo. Jesus está dizendo assim, olha, vocês não são lírio no meio dos lírios, vocês são lírios no meio de um campo. O campo que nós estamos, é onde nós estamos vivendo, é o mundo. Estar no meio só de lírios é muito bom, muito fácil, mas Jesus está dizendo assim, olha, vocês são o lírio do campo, do mundo, mas sou eu que cuido de vocês no meio desse campo. Pensei que você ia dar um glória. Vou falar de novo. Jesus fala assim, olha, vamos ler de novo. Não se preocupe com a sua roupa, não se preocupe com o se vestir, não se preocupe com amanhã, não fica ansioso pelo dia de amanhã, não fica perdendo noite de sono por causa de amanhã. Observe, vocês são os lírios do campo, vocês estão no campo, vocês estão neste mundo. Só que veja, mesmo o lírio está no campo, eles não trabalham, e eles nem fazem roupa, ou seja, até do lírio eu cuido. Então eu estou no campo, mas eu não estou sozinho. Vou falar de novo, eu e você estamos neste campo, só que eu e você não estamos sozinhos. Escute, lírio entre espinhos, fala assim comigo, lírio entre espinhos. Muitas vezes nós não estamos cercados por lírios, mas nós estamos cercados por espinhos. E por que Jesus fala, vocês são lírio no meio do espinho? Deixa eu te explicar. Jesus está dizendo que mesmo nós estamos no campo, simboliza o mundo, o vale. E também nós somos o lírio entre os espinhos,
mesmo nós estando cercado entre espinhos, ainda continuamos ser lírio. A diferença, vou falar para você, está difícil, mas você continua sendo lírio. Você está cercado de espinho, e a ideia do espinho é sufocar você, é fazer você desistir. Esse é o espinho. O espinho é para que eu e você pare. É as coisas da vida, os problemas que surgiu neste ano para você, que quase te sufocou, mas te cansou. Até mesmo no teu coração veio um sentimento de: vou desistir, vou parar, eu não estou aguentando mais essa pressão. Espinho. Eu não estou aguentando mais esta escuridão, vale, mundo, campo. Mas nós temos um cuidado de Deus. Nós sabemos que a Bíblia fala em Mateus 13:7, Jesus fala que outras sementes caíram entre espinhos, elas cresceram e sufocaram. Veja só que interessante, espinho simboliza o mundo espiritual, as guerras, os problemas que nos sufocam e não quer deixar eu e você crescer, quer que você desista, pare com tudo. A ideia é você ficar sufocado, achar que Deus não é com você, que Deus não é na tua vida. Mas eu vim aqui trazer uma boa notícia para você, que mesmo você sendo lírio, cercado de espinho, mas eles não podem parar você. Só que aqui, veja, o espinho, ele traz uma mensagem assim: esse lírio não vai conseguir crescer. Mas Salomão está dizendo: você é lírio entre espinhos, e você cresce mesmo assim. Nós podemos sim. Os espinhos tentam até sufocar, alguns não aguentam os espinhos, alguns desistem. Quantos não desistiram este ano? Não só da igreja, não só do Senhor, mas de alguma coisa da sua vida, de algum projeto, de algum sonho, de algo, ministério, alguma coisa feriu, porque querendo ou não, além de ser espinho, fere. E muitas vezes esses ferimentos traz na pessoa marcas negativas, ruins. E muitas vezes o espinho, quando ele sufoca, a ideia é dizer o quê? Esta pessoa não aguenta, ela não consegue. Eu posso dizer para você que eu já vivi muito da minha vida com a bispa entre espinhos. E nós não podemos usar esses espinhos para nomear pessoas. É uma perda de tempo que nós temos, de muitas vezes nomear alguém. Claro, tem pessoas que infelizmente não vigiam, em vez de ser lírio da nossa vida, acaba sendo espinho, acaba sufocando, acaba ferindo. Mas Jesus falou assim: olha, vocês estão no campo, não se esqueçam disso. Mas não se esqueçam que também o lírio, a planta, a flor, mesmo ela não poder, mesmo ela não trabalhando, eu cuido dela. Mesmo em momentos de espinhos, eu estou cuidando de você. E lírios entre espinhos é sufoco, dificuldade, machucar. E Jesus, você veja aqui Salomão falando a sua amada, é como Jesus falando para a sua igreja. Presta atenção, é como Jesus olhando para você e falando assim: olha, eu estou com você no meio deste vale, eu estou com você no meio deste espinho, mas você não pode desistir. Você veio aqui esta manhã, nós estamos próximo de uma data que muitos vão se reunir com familiares
agora dia 24 para o dia 25, e vão comemorar o Natal. Eu falo que Natal é dias de boas notícias. Fala assim comigo: Natal é dia de boas notícias, porque quando Jesus nasceu, um anjo avisou, dizendo: trago boas notícias. Então Natal não é dia de tristeza, não é dia de choro, não é dia de lamento, ainda que muitas vezes alguns insistem em dizer que esta é a data do nascimento de Jesus, mas não vamos entrar neste mérito, mas sabemos que não é. Mas nós, como bom cristão, nós sabemos que o nosso Natal é Jesus Cristo. O dono da festa é Jesus Cristo. Podemos sentar na mesa para comer com familiares, mas o dono da festa é Jesus. Porque Natal é nascimento, é Jesus nascendo naquela casa, é nascendo naquele ambiente. Presta bem atenção. Deixa eu abrir só um parênteses que eu estou falando de Natal para vocês. Veja só. A cena se repete todo ano. Desde quando Maria estava grávida de Jesus, estava prestes a ganhar o Senhor. Ela procurava um lugar para poder repousar, porque ela estava perto para gerar ou ganhar Jesus, ou Jesus nascer. Só que naquela correria do tempo que estava naquela época, Maria não encontrou lugar para repousar ou para passar uma noite. O que sobrou para ela ou para Jesus foi uma manjedoura. Preste atenção. O milagre era para ter nascido naquele lugar que Maria bateu, mas acabou nascendo no lugar menos esperado. Uma manjedoura. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai nascer um milagre na tua vida por esses dias, que o lugar que você menos espera, Jesus vai chegar aí. Fala assim: eu recebo em nome de Jesus. Fala assim: eu sou lírio dos vales. Aleluia. E por que Jesus nasceu na manjedoura? Me pergunte por quê. Porque se ele estivesse no trono, ninguém teria acesso, poucas pessoas. Jesus na manjedoura, todos teriam acesso. Por isso que Jesus está ali. E hoje o acesso está livre, está liberado para mim, para você. Não tem mais nada que nos separa, eu e você, de Deus. E nós sabemos que Jesus ainda continua entre nós. E Ele continua entre nós como? Através do Espírito Santo. Por isso Ele traz estas palavras como trouxe no Sermão da Montanha e como trouxe aqui em Cantar Salomão. Vocês estão no campo, mas eu estou cuidando de vocês. Vocês não estão sozinhos. Vai ter dias que os espinhos vão tentar te sufocar, ou seja, sufocar o potencial da semente, ou seja, não quer que ela cresça. Sabe a impressão que às vezes eu tenho, às vezes a gente tem na nossa vida? Eu tenho uma palavra sobre a minha vida, e você tem uma palavra liberada do Senhor sobre a sua vida. Posso ouvir amém? Mas às vezes parece que esta palavra que temos sobre nós, ela não acontece. Parece que não há uma mudança, não há um desenvolvimento, como desenvolve da semente para a planta. A ideia do espinho é o quê? Não vou deixar se cumprir, não vou deixar acontecer. A ideia do espinho é isso. Quando eu ouço alguma coisa que me fere, eu tenho uma reação de alguém que muitas vezes feridos por espinhos. Então nós podemos ver que em muitas coisas, quando nós temos uma reação negativa, quando algo eu vejo ou acontece, é porque ainda não teve crescimento naquela área. Ainda não estou maduro. Porque a ideia do espinho é não deixar crescer. Este ano você passou guerra.
Este ano você passou sufoco, literalmente. Tem gente que diz que não esperava que nem chegava até dezembro, que já não tinha esperança nem chegar a essa data, mas você chegou, sufocado ou não sufocado, mas você chegou. Por quê? Porque Jesus está dizendo: veja como é que eu cuido do lírio no campo, assim eu cuido de vocês. Quando você pensa que você está sozinho, eu estou cuidando de você. A ideia do espinho, que é o diabo, é tornar a nossa vida dificultosa. Então não esqueça de algo: aonde tem lírio, tem espinho. Fale comigo assim: aonde tem lírio, tem espinho. Vou falar de novo: aonde tem lírio, tem espinho. Mas fala assim: mesmo com espinho, o lírio vai crescer. O lírio vai ser a diferença. Você veja só, um lírio no meio de espinhos, quem é a diferença? Espinho ou lírio? Você é lírio? Quem é lírio, levanta a sua mão. Grite bem alto: nada vai impedir da palavra do Senhor se cumprir na minha vida, porque eu sou lírio do Senhor. Escute, você vai daqui a pouco embora. Eu tenho certeza que essa palavra vai para o teu coração. De repente você entrou aqui hoje cheio de perguntas, cheio de porquês, como algumas pessoas às vezes me procuram nos atendimentos pastoral que eu fiz, nem sei quantos que eu fiz este ano, perdi as contas, eu e a bispa. Nós amamos fazer isso, fazer atendimento pastoral. É muita gente que passa, e a gente fica muito feliz. Mas muitas pessoas que chegam sufocadas. O casamento está cercado de espinho, a família muitas vezes cercada de espinho, a alma da pessoa cercada de espinho, depressão, crise de ansiedade, e assim por diante. Então veja aqui o espinho, o que ele quer de mim, de você, é te machucar, te sufocar, para que você não cresça, para que você venha a ser enganado por uma artimanha satânica, que a palavra que você recebeu, ela não cresce em você. Mas se Jesus me trouxe essa palavra aqui para você esta manhã, é porque mesmo nesse sufoco que você está hoje, você vai crescer debaixo desta palavra. Em Provérbios capítulo 20, versículo 30, Provérbios 20, versículo 30, vamos abrir, se você puder. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Escute, deixa um pouquinho aí na tela, tá? Não tira não. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. As pancadas, os ferimentos que você viveu este ano, é para eliminar o mal, é para te fazer melhor, é para você não continuar sendo mais o mesmo. Olha o que ele faz: limpam. Muitas vezes tomamos açoites. Eu costumo dizer que ninguém cresce, ninguém amadurece em dia de festa. Nós só amadurecemos, crescemos espiritualmente quando estamos tomando golpes, quando estamos sendo feridos por alguma coisa, quando algum espinho está tentando ferir a gente, sufocar. E esses açoites que passamos não é para destruir nossos sonhos, é para te deixar melhor
para o nível que Deus vai te colocar. É a mesma coisa você pegar um carro, dar para uma criança dirigir um carro de verdade. Ela vai bater no poste, mas quando ela cresce, se torna adulto, aprende a dirigir, ela está pronta para dirigir. Pronto. Só que ela vai passar por algumas circunstâncias para chegar até lá. Assim é você, assim somos nós. Muitas vezes tomamos golpes, ferimentos que às vezes falam assim: meu Deus, o que eu fiz? Aonde eu errei? Por que estou passando por isso? O Senhor está nos falando assim: esses açoites é para limpar o que estava atrapalhando o que está para chegar na tua vida. Vou falar de novo: este golpe que você tomou, esse ferimento que você tomou através de uma língua, de alguém, ou seja o que for, uma porta que se fechou, não é para destruir teu sonho. Veja, José tomou golpes, José foi ferido. Por quem? Pelos seus próprios irmãos, família, por inveja. Aparentemente, ou humanamente falando, estava indo contra o que o seu pai enxergava em José. O seu pai enxergava ele como um dos melhores. Como assim? A roupa de José era diferente. Por quê? A roupa que José vestia demonstrava o amor que o pai tinha por ele. Lírio. A roupa que seu pai fez, que era única para José, demonstrava assim: olha quanto eu amo o meu filho. Tem pessoas que muitas vezes investidas pelo mal não vão aceitar o teu sucesso, não vão aceitar teu crescimento, não vão aceitar a tua mudança de vida, nem o que tem sobre a tua vida. Só que nós não temos que ficar ali se preocupando com aquilo que pensam, deixam de pensar de mim, de você. Isso vai te sufocar, vai acabar com você, vai te deixar amargo, amarga, vai te deixar para baixo, vai te deixar uma pessoa isolada. Isso que nós temos que entender, que os golpes e ferimentos que foram na vida de José o tornaram governador. Esses golpes e ferimentos que você levou sem entender, tem algo que Deus está construindo na tua vida, é muito maior que você imagina. Posso ouvir um glória a Deus da igreja aí? Fala assim: é muito maior o que Deus tem na minha vida. Grite bem alto: eu sou lírio. Eu sou lírio, eu sou lírio. Eu estou no campo, eu estou no mundo, mas eu sou lírio. Abra a Bíblia em Salmo 119, eu estou chegando ao final. 119, verso 67. Salmo 119, verso 67, diz assim: antes de ser castigado ou afligido, eu andava desviado, mas agora eu obedeço a tua palavra. Em outra tradução, na NVT, antes de me disciplinares, permitir os golpes na minha vida, as pancadas, eu vivia perdido, não dava muita atenção à palavra, ao Senhor. Agora, porém, eu sigo a tua palavra de perto. Olha aqui para mim, olha que interessante. Quantas pessoas chegam na igreja através do quê? Dos golpes da vida que tomou, sufocou, até que ele abriu o coração para o convite que ele recebeu do irmão: vamos no culto? Aí ele vem aqui no culto e ouve o pastor falando assim: olha, sabe esse golpe que você tomou, esses ferimentos que você passou? É Deus colocando você no prumo. Porque nós só passamos a obedecer a Deus, nos tornamos melhores, quando o Senhor nos disciplina. Algo acontece, Deus permite uma porta fechar, alguma coisa acontece no meio do campo, no meio do vale. Os espinhos tentam me sufocar,
Mas olha o verso 7:1 desse mesmo salmo. Foi bom para mim ter sido afligido ou castigado, como está a tradução, para que aprendesse os teus decretos. Ele está dizendo assim: olha, Senhor, o sofrimento foi bom para mim. Não que eu gosto do sofrimento, mas o que eu passei, o que eu vivi, os momentos que eu vivi, me ensinou a dar mais atenção à tua palavra. Eu aprendi a ser mais fiel a ti. Eu aprendi que vale a pena ser fiel a Deus, mesmo sendo o lírio entre os espinhos. Mas é nesse momento que eu aprendi que mesmo no meio do incômodo, do sofrimento, dos momentos que eu posso estar vivendo, de angústias, eu aprendi a guardar a tua palavra. E quando uma pessoa está passando por um momento de sofrimento, ou seja, espinho, uma das reações que ela tem é de abandonar e fugir, livrar-se do incômodo. Vou falar de novo. Quem aqui já não pensou em fugir? Quem já não tentou fazer como Davi, ele fala no Salmo 55, se o Senhor me desse asas como de uma pomba, eu voaria para o deserto. Ele está dizendo assim: se eu pudesse sumir agora, eu sumiria. Se eu pudesse trocar de número, se eu pudesse sumir desta terra, eu sumi. Se eu pudesse ir para outro país que não conhece ninguém. Não adianta. Fugir não é lírio, lírio não foge. Por que lírio não foge? Porque lírio é planta, ele é plantado. Quem está plantado não sai do lugar. Sabe por que você não fugiu? Porque você está plantado na casa do Senhor. Tem glória a Deus aí? Fala assim comigo: eu sou lírio. E se o lírio, uma vez uma pessoa conversando com ela, eu falei assim: você está congregando aonde? Eu estou visitando. Um dia eu visitei tal igreja, tal igreja, tal igreja, tal igreja, tal igreja. Eu só fiquei ouvindo. Eu falei: como é que está? Gostou de alguma? Membrou? Passou a ser membro? Não, ainda estou visitando. Eu falei: tá bom, vem cá, quero te mostrar uma coisa. Nós tínhamos um vaso de planta aqui na frente. Eu falei para ele assim: o que você está vendo na sua frente? Uma planta. Eu falei: o que ela está? Plantada. Agora eu falei para ele: se eu arrancar essa planta daqui e colocar em outro vaso, será que ela vai ficar igual que ela está agora? Ele pensou: se tirar bem certinho, não cortando a raiz, eu acredito que sim. Eu falei: tá bom. Então, quando ela começa de novo a pegar corpo, eu vou lá e tiro ela de novo. O que vai acontecer? Essa planta vai morrer. Por isso nós que estamos na igreja, somos lírio no meio do campo, no meio do espinho, mas estamos plantados. Seja qual o tempo que você está vivendo, que às vezes você sente a dor do ferimento, sufocamento, mas você não foge, porque você está plantado. Fala assim comigo: eu não vou fugir, porque eu estou plantado. Vamos falar de novo? Eu não vou fugir, porque eu estou plantado. Fala assim para o teu irmão: sabe por que o lírio é a diferença? Fala assim: lírio tem perfume, espinho não. Lírio incomoda quem não tem, espinho não tem. Então, se você está incomodando, fala isso como Jesus falou para os discípulos: se entrar numa cidade e não te receberem bem, você vai dar a paz a eles, e eles não devolver a paz, essa paz volta para você. Aí você pega, sai daquela cidade, sacode a poeira e segue a vida, porque eu tenho
um plano é com você. Se alguém não te aceita, maltratou você, não quis conversa, se algo deu errado, alguém te feriu, alguém te magoou, sacode a poeira, porque 2026 está chegando aí, e eu não vou entrar 2026 empoeirado ou coisa nenhuma não, irmão. Alguém vai entrar empoeirado aqui 2026? Claro que não. Você vai entrar para o novo de Deus que está para chegar na tua vida. Jesus te trouxe nesse domingo para dizer para você: você é lírio entre os espinhos. Não podemos fugir desta realidade. Tem espinho, mas você é lírio. Você é lírio. Fala comigo de novo: eu sou lírio. Eu tenho o perfume de Jesus. Vamos para terminar lá em Isaías 40. Versículo 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Será que você não entende o Deus que você serve? Você cansa, você perde a força, mas Ele não cansa, Ele não perde a força, Ele continua sendo o mesmo. Fala assim comigo: meu Deus não perde a força.